Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, diz assim: E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Podem sentar, em nome de Jesus. Amados, nós estamos diante de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, uma carta fundamental para a história da igreja. É uma carta onde o contato com ela fez com que homens mudassem a sua percepção sobre aquilo que eles estavam crendo. Um exemplo deles, Martinho Lutero. Lutero, ele tem contato com a epístola de Paulo aos Romanos e ele muda a visão dele. Ele não segue mais Roma, não segue mais o catolicismo e passa, então, a ter uma transformação gloriosa. Alguns teólogos vão olhar para a carta aos Romanos e vão dizer que ela é como se fosse o quinto evangelho. Em que sentido? É como se Mateus, Marcos, Lucas e João fosse a parte prática do evangelho, porque é Jesus em ação. Romanos é a parte teórica, a explicação daquilo que Cristo veio fazer e como que se desenvolve e do porquê que se desenvolve a salvação. Quando ele chega no capítulo 12, depois de fazer uma longa exposição sobre o que é o pecado, sobre quem é pecador, porque o judeu, ele não se identificava como um pecador. O judeu, ele não se identificava como aquele povo que necessariamente erra. Somos filhos de Abraão. Jesus vira para eles e dá uma resposta bem interessante, né? Vós tendes por pai o diabo. Se fosse no dia de hoje, Jesus, ele ia ser um pouquinho cancelado, né? Porque eram palavras duras. Não é o inimigo, vocês têm por pai, o outro lá, vocês têm por pai o diabo. Porque vocês mentem desde o princípio, e ele é o pai da mentira. Aliás, ele mente desde o princípio, né? Então, Jesus e Paulo, no caso Paulo aqui, ele chega em Romanos 12, depois de fazer toda essa exposição, mostrando que os judeus também pecaram. A gente vai ver isso lá no capítulo 2. Mostrando que os gentios são pecadores, sim. Ele tem um desafio muito grande, que ele está escrevendo para uma igreja que estava numa cidade que tinha os seus conceitos muito bem estabelecidos, irmã Alessandra. Ele tinha suas ideias, os seus ideais muito bem claros do que eles iam fazer, do que eles deixariam de fazer. E a base desses ideais era a sua crença politeísta e idólatra. Eles serviam a muitos deuses. Muitos e muitos e muitos deuses. Muitas e muitas entidades. Eles serviam ao império, eles eram devotos ao império romano. Aqui não é a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica vem lá depois do ano 300. Aqui não, era só Estado. E Paulo tem esse desafio, comunicar o Evangelho com clareza, com um povo, ou para um povo que poderia ter uma mancha, ideais já pré-estabelecidos. Por isso que ele vem desenvolvendo, Isabel, o que é o Evangelho, o que é a obra da cruz, o que é Jesus. Quando ele chega no capítulo 12, depois de fazer uma exposição tão exaustiva, irmão, tão única, tão poderosa, que ele chega no final do 11, Márcio, e fala: quem vai entender a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? É como se Paulo escrevesse e falasse: quem é que vai entender? Isso é muito grande. Mas nós
Buscamos porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. É assim que ele fecha o 11 e ele entra no 12. Ele entra no 12 fazendo um pedido. Se até o 11 ele está ensinando o que é o Evangelho, no 12 ele entra com uma petição. Olha aí o versículo 1. Rogo-vos, peço, suplico a vocês, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. Isso é importante ser dito. Lembra? Ele estava numa sociedade completamente caída, idólatra, que serviam a muitos deuses e sacrificavam também a muitos deuses. Ele vem mostrando que o Evangelho não veio para fazer a gente sacrificar algo para uma divindade. Ele veio mostrando que o Evangelho é a gente se sacrificando para Ele. É a gente anulando a nossa vida para Ele, dedicando a Ele um culto racional. Quando a gente fala de culto, a gente sempre vai ter uma ideia de emoção, de sentimento, de mover, de agradar. O culto foi bom. Por que ele foi bom? Porque eu senti algo. O sentir, ele não é errado. Só que o que vai definir se um culto é bom, se uma comunhão é boa, não é o que eu sinto ou o que eu deixo de sentir. Não é o que vocês sentem ou o que deixam de sentir. Não. O que vai definir é quando a gente está no padrão que Paulo fala. Uma anulação pessoal. Uma anulação própria. Sacrificando a própria carne. Qual que é a ideia de sacrifício em todo o Antigo Testamento? Não é simplesmente matar a carne. Não era simplesmente matar o bicho. Não era qualquer bicho, não era qualquer ovelha que morreria sacrificada. Ela era escolhida, e muito bem escolhida. Ela tinha que ser a melhor. Ela tinha que ser a ovelha idônea para ser sacrificada. Por quê? Porque aquele sacrifício era dedicado a Deus, e ele recebia aquilo como louvor. Ele recebia aquilo como adoração. Então, a ideia de sacrifício é que a gente mata a nossa carne com um objetivo, o culto racional. O louvor, a entrega. Eu não estou falando do período de cânticos do nosso culto. Eu estou falando de fazer da nossa própria vida um culto a Deus. É isso que ele vem trazendo, demonstrando tudo o que ele falou nos 11 primeiros capítulos, introduzindo o capítulo 12. Numa cidade onde tinha uma igreja, que estava no meio de um povo idólatra, um povo que tinha autoridade, mas ele mostra que é necessário ter um rompimento com aquela sociedade. Ele começa falando no 2, e não sejais conformados com este mundo. Você já viu aquelas camisas de congresso, geralmente com congresso jovem, né, Xanão? Inconformados, né? Aquela coisa assim, pessoal meio... Quase meu nome é revolta, né, Márcio? O pessoal coloca, aí sai pra rua, aquela coisa toda, né? A ideia aqui que Paulo está falando não é para sermos inconformados com o mundo. O ser inconformado, a gente vai até o mundo, faz a marcha para Jesus, vai lá em São Paulo, né? Domingo agora, na Avenida Paulista, né? Fazer lá os protestos. O inconformado faz isso. Paulo não está mandando a gente ser inconformado nesse sentido. Ele está falando para a gente não tomar a forma desse mundo. Dependendo da versão que você tiver aí, ele vai falar assim, e não vos amoldeis com esse mundo, ou a esse mundo. Não tome a forma desse mundo.
Paulo ele vem mostrando a importância do rompimento de uma forma definitiva com tudo o que já aprendemos, com tudo que nós já experimentamos, para que nós cheguemos a um entendimento pleno. Isso é feito como? Através da conformação correta, ser amoldado do molde correto. E como é que isso acontece? Acontece numa mágica? Acontece assim, eu acordei, hoje eu não estou conformado mais com o mundo. Eu sou diferente agora. É assim? Não. Acontece através de uma transformação. Conformados e transformados diante de Cristo. Não é para sermos o inconformado, o revoltado, mas é aquele que não vai tomar a forma do mundo. E o antídoto para isso é a transformação. E o ser transformado nada mais é do que um novo nascimento. Nascer de novo da água, nascer de novo do Espírito. Só que presta bem atenção nisso. Quando nós somos conformados a Cristo, quando nós somos transformados, passamos pelo novo nascimento, a nossa vida como um todo ela é mudada e ela precisa ser mudada. As atitudes, e não só as atitudes, mas os pensamentos, o intelecto, a ideologia, a mente. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Está lá atrás, acabou. Eis que tudo se fez novo, inclusive a mente, inclusive o intelecto. Existe um assunto que alguns mais pentecostais e neopentecostais falam sobre isso quando falam sobre demônios, quando falam sobre o diabo, que é a batalha espiritual. Irmãos, com todo carinho, o diabo ele não está interessado em mexer nas tuas panelas, né? O diabo não está interessado só em fazer um vulto passar para tu ficar com medo. Ele não está interessado nisso. A batalha espiritual, ela não é essa coisa que a gente fica imaginando. Tem um pastor que orava, né? Senhor, que o Senhor mude a esfera espiritual, que os anjos guerreiem. Tem até um que ora, né? Senhor, aonde estiver o alcance da minha voz, que o Senhor coloque um anjo, mande uma bola de fogo. É um negócio bem desenho, né? É um negócio bem assim, anime, aquela coisa, né? Um negócio meio Marvel. Isso não é batalha espiritual. A batalha espiritual, ela começa e ela dura muito tempo em dois lugares, no coração e na mente. O que o diabo quer, a luta de Satanás, é domar o nosso coração e domar a nossa mente. Ele quer domar. Não é só ele que quer domar, o Estado quer domar a nossa mente. Os políticos querem dominar a nossa mente. Não é interessante para o mundo fazer a gente pensar. Não é interessante para a sociedade ter um povo que pensa, ter um povo que é instruído. Não é interessante ter um povo que busca. É por isso que Paulo fala: não sejam conformados, ou seja, não tomem a forma desse mundo. E o mundo é a ideia do sistema, é a ideologia, são os pressupostos, são as concepções naturais. Qual que é a concepção do mundo? Vamos sair do campo da ideia e vamos um pouco para a prática. A ideia do mundo é que cada um tem a sua própria verdade, cada um pode acreditar no que ele quer. Cada um pode definir o que é certo e o que é errado. A tal ponto de que se uma criança de 13, 14, 15 anos chegar e falar: eu não me sinto homem, eu me sinto uma mulher, aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem
estabeleceu uma nova verdade, ressignificou a sua própria existência. Ai daquele, diz Isaías, que diz ao certo, errado, e ao errado, certo. Por quê? Porque a ideia, a intenção do sistema, a intenção do Estado, a intenção dos políticos é emburrecer o povo. E isso inclui a igreja. Não sejam conformados com esse mundo, não tomem a forma desse sistema, não andem conforme esse sistema, não pensem conforme esse sistema, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Perceba que ele não está falando do conhecimento em si. Ele está falando do entendimento. Ele está falando da mente. Quando a gente fala de conhecer, dependendo do contexto, é uma forma rasa de adquirir uma informação. O entendimento é uma forma profunda de se obter uma informação. Por quê? Porque quando nós temos o entendimento, aquilo fica gravado em nós. Eu não estou falando de gravar versículos, amados. Embora cada vez menos as pessoas têm gravado versículos, né, Márcio? Cada vez menos. Essa cultura de lembrar da palavra de Deus vai se esvaindo. Porque a gente fica tão preocupado com o que está acontecendo na cultura pop, com o que está acontecendo no show business, com o que está acontecendo na internet, com o que está acontecendo no mundo dos famosos, e a gente lembra exatamente o que acontece lá, mas não lembra do texto bíblico. A nossa mente, ela tem uma limitação. Ela não vai memorizar tudo, ela vai memorizar aquilo que nos interessa, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sente prazer. O conhecimento, ele sozinho não vai libertar. Mas, Vitor, João 8,32, o que diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que o versículo, depois você dá uma analisada, ele começa conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse está fazendo uma conexão com o versículo anterior. No 31, João vai escrever dizendo, e Jesus disse aos judeus que criam nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é conhecer no sentido de ouvir apenas a informação, é conhecer no sentido de permanecer, de viver, de cavar, de se aprofundar na informação que eles receberam. E qual era a informação? A palavra de Deus. Eles não davam descanso, eles se aprofundavam, eles buscavam cada vez mais. Diferente do diabo. Nesse mesmo texto de João 8, Jesus vai falar, vocês têm por pai o diabo. Porque ele mente desde o princípio, porque ele conheceu a verdade, mas não se firmou na verdade. Então não é conhecer por conhecer que vai ter a libertação. É ter o entendimento renovado. É ter o entendimento, a mente transformada. A nossa geração é uma geração que foge do ensino. É uma geração que foge da mente transformada, do entendimento. Foge, a palavra é essa, foge do aprendizado. Cada vez mais se emburrece mais. As escolas tomadas pelos vieses políticos vai fazer com que os nossos filhos, eu ainda não sou pai não, amém? Só um sentido figurado, amém? Deixar claro antes começa a especulação, né? A escola politizada faz com que os nossos filhos emburreçam, faz com que os nossos
filhos se afastem daquilo que é o correto, daquilo que é idôneo, daquilo que é central, que é o amadurecimento. Olha uma coisa que é interessante, que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você sabe que a preocupação do apóstolo Pedro não é só para que a gente responda questionamento. A preocupação do apóstolo Pedro é do amadurecimento, tanto que depois ele vai falar, antes, pois, crescei na graça e no conhecimento. Estar preparado não quer dizer que temos que fazer aquilo. Eu vou te dar um exemplo. O Brasil, ele está em guerra hoje? Ele está em guerra? Não. O Brasil está em algum conflito hoje? Não. Externo não, né? Tem uns conflitos internos doidos aí, né? Mas externo não. Está tudo certo. Por conta disso, o militar, o exército, a marinha, a aeronáutica, tem que deixar de estar preparada para um eventual problema, para um eventual conflito? Não. Temos que estar prontos. Temos que estar preparados. A preocupação de Pedro não é a gente sair respondendo os questionamentos. Não é sair pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram, respondendo ali as pessoas, sabe, debatendo. A preocupação de Pedro não é essa. A preocupação de Pedro é: esteja preparado. Tenha a capacidade de responder porque você crê no que você crê. Irmão, eu vou te fazer uma pergunta. Uma não, algumas. Por que você é cristão? Por que você serve a Jesus? Você consegue responder isso? Você consegue entender por que você faz o que você faz? Por que você vem à igreja? Vou mais profundo. Por que você vem à aliança? Por que você aceitou que eu, Vitor, te pastoreasse? Por que você canta? Por que você louva? Por que você foge do pecado? Por que você tem que lutar contra o pecado? Por quê? O culto, ele é racional. A gente não pode fazer as coisas por osmose. O Mário não tem que vir à igreja porque a nora se vem. O Pedro não tem que vir porque o pai, o Mário, vem. Não é assim. Nós temos que entender o porquê fazemos o que fazemos. Isso é um culto racional. Nós temos que pensar, nós temos que meditar, porque bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, na sua lei contempla, de dia e de noite. A gente perdeu a contemplação e isso é uma doutrinação. Não tem os vídeos curtos, TikTok, shorts do YouTube, os Reels do Instagram? Aquilo ali é para mudar uma espécie de configuração na nossa mente, para nós sermos imediatistas. A gente não tem mais a paciência de abrir o texto bíblico, ler 2, 3, 4, 5 versículos e procurar entender, e meditar, e se aprofundar, e absorver o máximo que a gente conseguir da palavra de Deus. A gente quer bater a meta. É para ler um capítulo, eu vou ler um, vrum. É para ler 2, eu vou ler 2, vrum, correndo. A gente não contempla mais a palavra de Deus. A gente não medita mais, a gente não examina mais o texto bíblico. Estejam sempre prontos para responder a qualquer que seja que vos pedir a razão da esperança que está em vós. A nossa geração, especialmente a nossa nação, o Brasil,
tem um culto à ignorância. É bom não saber. É bom não conhecer. É agradável aos olhos daqueles que são autoridade. É agradável aos olhos do diabo que nós não tenhamos o conhecimento, que nós não tenhamos o entendimento. É bom. É bom. A gente não pode olhar para a Bíblia e falar, esse assunto aqui eu não vou estudar. Isso não vai interferir na minha edificação. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai edificar, irmão. A Bíblia, ela vai instruir. O Salmo 32 fala isso: instruir-te-ei e ensinar-te-ei pelo caminho que deves seguir. E como ele faz isso, vem um anjo do meu lado e fala, faz assim, Vitor. Vai uma voz no teu ouvido, Márcio fala, faça assim, meu servo. É assim? Não, é pela palavra. É pelo conhecimento bíblico. É pela teologia bíblica. Não estou falando da teologia acadêmica. Eu não estou falando do seminário. Eu estou falando da teologia que é o estudo sobre Deus. É conhecê-lo mais. É por isso que o profeta Oséias, ele fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A destruição vem, Isabel, quando o povo não conhece, quando o povo não entende, e quando nós somos ignorantes, nós somos feitos de manada, nós somos enganados, nós somos destruídos. Já diziam os mais velhos, né? O maior ouro, a maior preciosidade que nós podemos ter, qual é? O conhecimento. O conhecimento. Isso serve para a Bíblia e para qualquer outra coisa. Vocês já viram? Viram, não sei, mas vocês conhecem o personagem Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro, os filmes vão trazer essa história a respeito dele. Passou uns perrengues e ele foi capturado. E foi jogado numa caverna. Ele não tinha dinheiro, ele é rico, né? O personagem é rico. Ele não tinha dinheiro, não tinha recurso. Não tinha sua própria tecnologia. Mas ele tinha uma coisa, o quê? O conhecimento. Com o conhecimento que ele tinha, ele construiu uma máquina e conseguiu sair de onde estava. Porque ele não era refém do que ele tinha ao redor. Ele era refém daquilo que ele sabia, do entendimento que ele tinha. O cristão, ele é dessa forma. Ele precisa ser dessa forma. Ele deve ser refém do entendimento bíblico. É por isso que Davi, o rei, Davi, o soberano de Israel, humanamente falando, que dizia sim, era sim, dizia não, era não. Ninguém ia contra o rei. Ele tinha servos e servas. Ele tinha um exército à sua disposição. Mas ele tinha uma preocupação: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, que é a luz para o meu caminho. A preocupação dele é só ler o Salmo 119. É o salmo da palavra, das profundezas da Bíblia, da importância da Bíblia, da palavra de Deus. Não cultue a ignorância, não cultue o não saber, mergulhe na Bíblia. O pastor está pregando, olha para a Bíblia. Seja excelente como os bereanos, Paulo, e olha que eu não sou a unha de Paulo. Paulo, o apóstolo de Cristo, pregava. E o que é que os bereanos faziam? Conferiam se o que o apóstolo Paulo pregava, irmão Everaldo, estava no texto bíblico, se ele não contradizia a palavra de Deus. Olhe para a Bíblia. Não seja cativo de pregadores. Não seja cativo de ideais. Não ande através de uma ideologia política
nem de esquerda e nem da direita. Nós não somos de direita, nós não somos de esquerda, nós somos do alto, nós somos de Cristo, porque não somos conformados com esse mundo, fomos transformados pela renovação do nosso entendimento. Mente renovada ou entendimento sólido é a base para a convicção. A fé não é algo irracional, pelo contrário, ela só vem através da palavra de Deus. Convicção e força que é pela palavra, é pelo entendimento dela. Conhecê-la, estudá-la, garimpá-la, nos tornará um povo forte. Leia a Bíblia. Não só leia a Bíblia, estude a Bíblia. Conheça a Bíblia. Garimpe a Bíblia. Quando Paulo fala que a nossa mente tem que ser renovada, sabe o que ele está dizendo? Você vai tirar a tua mente. Vai abrir a tua mente. Todo conceito, pressuposto e convicção que tu tem é retirado daí. E entra a Bíblia. A renovação do entendimento é essa, a palavra de Deus entrando na tua mente. Aí eu vou me lembrar, para a gente finalizar, que aquele comediante, né? Ele chega e fala assim, não me lembro muito bem, né? Mas ele fala, olha, estava conversando com um crente, e o crente falou, eu creio na Bíblia, eu vivo por esse livro, o livro é tudo para mim, a Bíblia é tudo para mim. Ele fez uma pergunta simples, irmão Alessandro. Você já leu a Bíblia? Ele falou, não. Como que a igreja pode ser igreja se não lê a palavra? Se não medita na palavra? Se não tem um entendimento renovado? Como? Como a igreja pode dizer, eu vivo por esse livro, se não tem intimidade com ele? É impossível. Portanto, semana que vem, na quarta-feira, vamos continuar esse mesmo tema sobre o entendimento e a importância dele. Amém, irmãos?